A narrativa bíblica muitas vezes se concentra nos eventos envolvendo Caim e Abel, deixando em segundo plano outros filhos e filhas de Adão e Eva. No entanto, para compreender plenamente a linhagem humana, é essencial explorar esses personagens menos mencionados. Gênesis 5 indica que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel, embora poucos detalhes sejam fornecidos sobre eles na Bíblia. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos desses membros da família, cujas vidas também moldaram a história humana. As tradições judaicas e cristãs muitas vezes destacam narrativas dramáticas, como a de Caim e Abel, em detrimento das histórias das figuras menos proeminentes. A ausência de nomes específicos para essas filhas contribui para sua marginalização na narrativa, enquanto Caim e Abel assumem papéis centralizados. É compreensível que a Bíblia não possa detalhar a vida de todos os personagens em profundidade. Livros secundários, como o Livro dos Jubileus, emergem como fontes alternativas que exploram detalhes sobre figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Essas personagens esquecidas oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a descendência do primeiro casal. É importante notar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo e não é parte oficial do cânone das principais tradições religiosas devido a questões de autoria e origem. O Livro dos Jubileus, apesar de suas interpretações diferentes das versões mais aceitas, é de suma importância histórica. Ele oferece uma perspectiva única dos eventos descritos em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão, Eva e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua ligação direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis. Este livro apócrifo fornece uma interpretação detalhada da história, indo além do que encontramos na Bíblia, inclusive citando os nomes das filhas de Adão e Eva e detalhando suas vidas. Essa narrativa é especialmente valiosa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam entendimentos adicionais sobre eventos-chave do Antigo Testamento. Ao explorarmos os registros do Livro dos Jubileus em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, nos deparamos com as personagens Quelima e Azura, identificadas como as esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos o seguinte relato: Caim retirou-se da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. Em uma narrativa que se entrelaça entre a Bíblia e textos apócrifos, emerge a figura de Quelima, também conhecida como Ava, reconhecida como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Seu nome, apesar de ausente nas páginas bíblicas, ecoa nos textos apócrifos, como no livro do Ileus. A etimologia de seu nome, frequentemente associada ao hebraico ou fenício, sugere significados profundos, como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vício pode refletir os desafios enfrentados por Caim e Quelima. Em meio a circunstâncias adversas que marcaram suas vidas, Caim, após seu exílio, encontrou Ava. A narrativa bíblica destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. O Livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o trágico incidente envolvendo Abel. Ao ser apresentado em paralelo, Caim e Ava surgem como elos essenciais na linhagem, tornando-se figuras centrais em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. Embora seja verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim nem revelem sua origem, ao percorrer Gênesis até o momento do banimento de Caim e seu encontro com a mencionada mulher, poucos personagens são citados, incluindo Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que quando Caim se uniu a Ava, a terra já estava bastante habitada. Nesse ponto da história, certamente havia mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva.
Na narrativa sobre Caim e sua esposa, algumas interpretações sugerem que ela poderia ser uma sobrinha dele, possivelmente filha de Sete. Essa teoria se apoia no período significativo desde o exílio de Caim na terra de Nod até seu encontro com Ava. Algumas abordagens teológicas sugerem que esse intervalo de tempo pode ter sido de aproximadamente 300 anos. Durante esse período, é estimado que o número de filhos e filhas de Adão tenha ultrapassado 50, e o número de filhos de Sete, 20 ou mais. Dessa forma, podemos concluir que na época de Caim, Sete e os outros filhos de Adão e Eva, era comum que eles se casassem entre si, incluindo irmãos ou sobrinhos. Isso se dava principalmente pelo contexto em que a humanidade estava se iniciando a partir de um único casal. A multiplicação da humanidade ocorria em um ambiente limitado, onde as relações familiares eram inevitáveis e as normas sociais ainda estavam se desenvolvendo. Em tempos antigos, a prática de casamentos entre irmãos consanguíneos era comum e até socialmente aceitável. Caim, ao considerar-se casar, tinha várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que facilitava a busca por uma esposa consanguínea. Essa prática perdurou por um longo período na história da humanidade. A Bíblia, em Atos 17, versículo 26, esclarece que toda a raça humana descende de Adão e Eva. Qualquer teoria contrária carece de fundamentação bíblica. Este versículo enfatiza que Deus criou todas as nações a partir de um único casal, determinando os tempos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Essa perspectiva lança luz sobre a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. Naquele contexto inicial, quando a população derivava de Adão e Eva, era considerado socialmente aceitável casar-se com uma irmã ou sobrinha. É crucial compreender que as leis proibindo o casamento entre parentes próximos, como as estabelecidas na lei mosaica, foram instituídas muito tempo depois dos eventos envolvendo Adão e Eva. Há aproximadamente 2.500 anos, leis que definiam padrões éticos e morais foram estabelecidas na aliança com Moisés, moldando a comunidade israelita. Com o crescimento populacional, a proibição de relações sexuais entre parentes próximos surgiu como medida para evitar consequências adversas, como defeitos genéticos. No livro de Júbilo, Asherah, reconhecida como a esposa de Sete, terceiro filho de Adão e Eva, desempenha papel crucial. Sua associação simbólica com o céu azul sugere pureza celestial, enquanto seu nome reflete sua singularidade na narrativa. Como esposa de Sete, influencia diretamente a linhagem justa, contribuindo para a preservação dos valores desejados na genealogia bíblica. É importante ressaltar que Sete nasceu após a morte de Abel, sendo considerado por Eva como o escolhido por Deus para continuar a linhagem, substituindo Abel, morto por Caim. Na tradição bíblica, Azura, inicialmente esposa de Abel, torna-se viúva após sua morte. Em seguida, ela se casa com Sete, desempenhando um papel crucial na genealogia bíblica. Sete, um personagem-chave, garante a continuidade da linhagem justa após os tumultuados eventos envolvendo Caim. Sua união com Azura resulta em descendentes notáveis, incluindo Enus, cujo nome significa homem frágil. Enus é reconhecido por iniciar o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual central nas tradições religiosas subsequentes. Além de Enus, destaca-se Enoque, filho de Sete, como uma figura notável nessa linhagem. Enoque é conhecido por sua proximidade excepcional com Deus, a ponto de caminhar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão divina destaca-se como um exemplo singular de devoção que transcende sua época. Na história da humanidade, há indivíduos cujas trajetórias transcendem os limites da mortalidade. Enoque, entre todos, se destacou como um dos raros seres humanos a escapar da experiência da morte, sendo arrebatado para junto de Deus. Sua singularidade ecoa através das eras, mas é na descendência de Sete que encontramos uma série de figuras notáveis, cada uma contribuindo para o grande plano divino. Descendente direto de Sete, Noé emerge como uma das figuras mais marcantes.
designado por Deus para construir a arca durante o dilúvio, Noé personifica a justiça e a fé em meio à catástrofe iminente. Filho de Lameque, neto de Sete, sua missão transcende o simples ato de preservar a humanidade. Ele é o guardião da diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, ressaltam a importância da linhagem de Sete na realização dos desígnios divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do legado humano. Enfrentando desafios épicos, eles preservaram a fé e a justiça em meio à adversidade. Porém, é nas tradições religiosas, especialmente ao contrastar as linhagens de Caim e Avan com a de Sete e Azura, que encontramos uma dualidade fascinante na condição humana. Caim, o primogênito de Adão e Eva, personifica as escolhas que refletem a falha humana. Sua trajetória é marcada por decisões que desafiam a vontade divina, revelando a complexidade dos caminhos morais e espirituais. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, são igualmente importantes, refletindo a dualidade inerente à condição humana. As escolhas morais e espirituais dessas linhagens moldaram o destino das gerações subsequentes, destacando a eterna luta entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, a fé e a descrença. É nesse embate que a essência da humanidade é revelada, em uma narrativa que transcende o tempo e ressoa através das eras. Hoje, vamos explorar um tema intrigante que envolve as histórias religiosas de Adão e Eva. É importante notar que enquanto algumas fontes religiosas reconhecem certos textos como canônicos, outros são considerados apócrifos, como é o caso do Livro dos Jubileus. Este livro não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. No entanto, ele oferece uma perspectiva interessante sobre a história de Adão e Eva e suas descendências. De acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas, as informações sobre as filhas de Adão e Eva podem variar significativamente. Uma interpretação curiosa surge no islamismo, onde é sugerido que tanto Caim quanto Abel tiveram irmãs gêmeas, que se tornaram suas respectivas esposas ao longo do tempo. Essa narrativa, encontrada no Livro das Gerações, identifica as irmãs como Balira e Cmana. É intrigante perceber que essas figuras femininas desempenharam papéis significativos nas histórias religiosas, inclusive sendo associadas ao descontentamento que culminou no conflito entre os irmãos. Por exemplo, Caim teria ficado insatisfeito com sua parceira, o que contribuiu para os conflitos que eventualmente resultaram em tragédia. Agora, surge a pergunta: essas informações contidas no Livro dos Jubileus são verdadeiras? Essa é uma questão que desperta debates e reflexões entre estudiosos e fiéis. Enquanto alguns podem considerar esses relatos como parte de uma tradição religiosa mais ampla, outros podem interpretá-los de maneira mais simbólica ou metafórica. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos que está fixado na descrição desse vídeo. Encerramos o vídeo convidando os espectadores a se inscreverem no canal, deixarem seu like e escolherem um dos vídeos para continuar assistindo. Abraços, fiquem com Deus e continuem buscando a sabedoria que liberta.